Olá, boa tarde. Voltando aqui às nossas lives sobre autoconhecimento. Feliz de estar de volta aqui no Brasil, apesar dos pesares. É muito bom voltar para casa. Para quem mora aí fora do Brasil já faz algum tempo, vai entender melhor o que eu estou falando. Para quem já ficou muito tempo viajando também, a nossa saudade ela ultrapassa, ela é uma saudade assim infinita de tantas coisas, né? Uma saudade de cheiros, de gosto, de sentimentos, da língua. E então, estou feliz de estar aqui. E feliz também com a nossa live de hoje, que a gente vai falar sobre yoga para todos. Então, só para contextualizar aqui, a penúltima live que eu fiz foi com o professor Júlio, e o Júlio, ele me contou como, a partir do yoga, ele começou a se encontrar, assim, vamos dizer, e vencer vários traumas, e desfundar várias crenças que ele tinha. O Júlio, ele é negro, ele é homossexual, ele sofreu muito preconceito, já na vida, e aí por causa o yoga tá fazendo com que ele se reencontre, que ele consiga, vamos dizer, oi Júlio, tudo bem? Aí ele chegou. Então, e aí ele me inspirou a conversar com o Marcos, porque a gente estava pensando que seria muito bom que muitas pessoas pudessem praticar yoga e que não seja tão elitizado ou que a gente pense que para praticar yoga tem que ter alguns preceitos anteriores, né? Tipo, eu preciso ser mulher, ou só mulher que faz yoga, ou só quem é flexível, ou só quem é magro, ou só quem pode pagar. E aí eu conheci o Marcos lá em Mysore, na Índia, e ele tem um projeto super legal na Federal, e na Federal de Pernambuco, Yoga na Federal. E aí a gente vai conversar. Então também eu me inspirei bastante numa outra live que eu vi o Marcos fazendo, falando sobre yoga e política. Então será que a gente que pratica yoga também está envolvido na política? Como que as nossas ações políticas influenciam, né? Então, vamos conversar sobre isso. Acho que vai ser bem interessante. Bom dia, boa tarde a todo mundo que está chegando. Boa tarde, André. Bom dia, boa tarde, Mi, Maura. Bom ver vocês aqui. Depois que a gente começar a live, eu vou desativar os comentários para não ficar na frente do rosto do Marcos, mas eu vou deixar uns 15 minutos no final para vocês poderem fazer as perguntas. E se no meio vocês tiverem perguntas e não quiserem esquecer, põe ali na caixinha de perguntas que eu vou dar uma olhada enquanto a gente estiver conversando. Então vamos lá. Então, se você quem já estiver aí, oi! E aí, Tudo bem? tudo bom? E aí, Tudo Ju? bom? Que bom ver vocês, prazer! Pô, legal te ver de novo aí, depois de Mysore na Índia, né? Tempo, né? Faz o quê? Uns 5 meses? Isso, mais ou menos, uns 4 meses? Você ficou mais tempo por lá também, né? Depois eu ainda fui pra Goa, mas acho que faz. Desde o começo do ano, na verdade. Acho que a última vez que a gente se viu foi Ano Novo. É, você já Ah, tá com passaporte indiano já, né? tá bom. Quem me dera. Quem sabe no futuro. Tá Vamos junto. autorizado, tá autorizado a priori, você já. Desde agora já tá Ah, autorizado. que massa. Gratidão aí por disponibilizar o tempo de vocês para conversar. Eu tenho um monte de pergunta. Eu anotei aqui no meu caderno. Olha Eu tenho só. lá, Eu tenho uma página inteira. Espero que dê tempo. valeu, obrigado aí por convidar a gente, né, desse projeto que a gente tem aqui no Recife. Na Universidade Federal, né, de Pernambuco. Na verdade, é um projeto de extensão, né, assim, é uma de extensão universitária, vinculado à universidade, para alcançar, digamos, a sociedade, né, externa à universidade. Eu sinto muito por nunca ter feito um projeto de extensão antes, mas eu já tenho 18 anos de academia, né, de graduação, né, pensando em graduação e mestrado, doutorado, essas coisas. E eu nunca me senti muito incentivado a ter projetos de extensão, né? Eu acho que a Hum, pesquisa é muito valorizada, ensino, ok, tem que fazer, tem que ensinar. A pesquisa é muito ultra valorizada pelos professores. Essa foi a minha educação. Mas nesses últimos anos, acho que através do yoga veio
essa possibilidade, essa oportunidade, essa vontade também, né? E o que eu sempre pergunto, aí depois os vocês dois vão responder, né? Eu sempre pergunto no começo para todo mundo que eu convido é por que autoconhecimento? Então, falar sobre esse caminho e quão importante é esse processo, se é que ele é importante, né? O que que vocês acham sobre isso? Pergunta difícil, eu deixo para a Rochelle. As mais fáceis ficam para mim. Sobre autoconhecimento, na minha perspectiva, né, na minha vivência, na minha vida, diz respeito a como eu me movimento no mundo e como eu ajo, aquilo que eu sinto. Então, se eu não tiver isso, eu vou sempre agir, né, conforme os padrões, conforme as marcas. E eu sou escrava disso. Se eu não tenho autoconhecimento, eu sou escrava de uma série de coisas, uma série de que a gente vai chamar de samskaras, né? No yoga e no budismo também. E eu vejo a questão do autoconhecimento como isso, né? É você reconhecer e a partir disso você começa a agir da melhor forma no mundo, assim, com responsabilidade, né? Não no Hum, automatismo e também, assim, fazendo melhor para si e automaticamente a gente vai estar fazendo melhor para os outros, né? Quando a gente faz isso verdadeiramente. sim. E aí já vem lógico a pergunta, porque você falou, tipo, eu vou me conhecer para poder agir no mundo, para fazer o bem para as pessoas. Então, eu queria que vocês contassem como surgiu o projeto do Yoga na Federal, como você falou, assim, que você saiu da casinha, né? Porque antes você tava assim, porque a academia vai falar, você tem que fazer pesquisa, você tem que escrever artigos, tem que publicar. Como que foi toda essa história, assim, se você puder contar aí mais detalhadamente o processo, como teve a ideia, como foi implantar isso dentro da academia, porque eu fiquei curiosa, eu fiquei pensando, será que teve muitos entraves, pessoas falando, nossa, você tá maluco? Yoga? O que que é isso? Muito nada a ver. Ou não, a galera foi super aberta. Assim, uma boa pergunta, Ju, muito boa pergunta. Eu acho que não é entrave, eu acho que é indiferença. Assim. Não há nenhum incentivo, não há nenhum entrave explícito, mas também relevante assim, para a própria dinâmica acadêmica. Eu acho curioso. Mas antes de tudo, muito obrigado mais uma vez pelo convite, viu? É muito legal batendo papo com você. Eu acho que você está fazendo um excelente trabalho, viu? De divulgação do yoga, de autoconhecimento nas suas contas, no YouTube também, e com essa presença. Uma coisa que eu venho conversando com a Rochelle com frequência durante essa pandemia, no confinamento, é que se a gente não ocupar lugares públicos, e a gente que tem boa intenção sei lá, uma qualificação em função das nossas práticas, comigo na academia, acho que outras pessoas vão fazer isso, ok? Né? Outras pessoas vão ocupar e o pior, outras pessoas que talvez sejam mal intencionadas. A gente na filosofia, na academia, presenciou isso. Acho que muito pela nossa negligência, por nos acharmos irrelevantes, por estarmos muito especializados e muito voltados para pesquisas mais de quantidade de artigos e produtividade. Acho que a gente perdeu esse lastro popular, esse contato com esse acesso ao povo, à população. E isso tornou a gente muito frágil, muito vulnerável esses ataques, né, recorrentes, né, nesses últimos anos. Antes era algo só de restrições orçamentárias à pesquisa, à ciência, à universidade. Nesses últimos 2 anos são ataques explícitos, escandalosos, né, não só às humanidades, mas também o estrangulamento da ciência. Aí você Uhum. pensa que a gente está no meio de uma pandemia e que a gente tem que fazer vacina, e que tem que ter remédio, e que tem que ter pesquisa. A pandemia pegou a gente no momento de maior fragilidade, né, científica, por falta de fomento e por ataques mesmo, a ataques escandalosos e perversos, cruéis à universidade, né, à pesquisa acadêmica. Né. E As não é falta de profissional qualificado. E que Certamente isso não. fique bem claro. As universidades estão trabalhando, elas produzem, né? Eu acho que, assim, meia culpa, né? Eu acho que a gente se afastou, né? Da, acho que nesses últimos décadas e tal,
Eu não sou tão antigo assim, né? Então, Mas eu assumo a culpa e a responsabilidade. Eu tenho, acho que 5 anos de ensino superior, efetivamente, mas eu acho que é uma consequência. Eu acho que também isso pode acontecer no yoga também. aham, Acho que o yoga com essa visão muito passiva, muito neutra, muito voltada para uma certa tolerância, isso faz com que a gente fique muito vulnerável, muito frágil a esses discursos mais ideológicos de perseguição de minorias e de retração de investimentos e de, digamos, destruição, ok? De avanços na saúde, na educação e no meio ambiente, que eu, assim, eu não consigo entender por que que o yogi, o praticante de yoga, deveria ficar neutro em aham. relação. Então, acho que o projeto Yoga na Federal ele vem coordenar isso, né? A minha insatisfação com essa, assim, me pensar. Veja, eu tenho 18 anos de academia agora, né? Desde a graduação. Isso é uma espécie de maioridade, eu estou falando com a chefe. Maioridade na academia. Metade da minha vida, né? Assim, toda a minha vida adulta é dedicada a isso. E eu fiquei um monstrinho, assim, no bom português, um monstrinho de produtividade, assim, né? Eu acho que para sobreviver na academia eu tinha que bater meta. E Uhum. como nós somos arianos, né? A Ju também Rola aquela está. mente competitiva, né? Eu vou. A gente é muito bom para entregar resultado, cara, né? É. Dá uma meta, dá o resultado, a gente é eficiente, né? Isso mascara também, né? Por um lado é muito bom e por outro lado mascara algumas deficiências nossas e tal. A gente não pensa muito e vai entregando coisas. Então acho que é um momento de mais lucidez. Eu queria, de fato, interligar minha academia e o yoga, né? Eu acho que os dois lugares são lugares de transformação, me transformaram muito, né? E me deram muita coisa. E é uma espécie de gratidão, um retorno. Sou profundamente grato para os dois ambientes, né? Infelizmente, os dois ambientes eles refletem, como a gente A conversou, sociedade. essa desigualdade estrutural, né? na- na sociedade. E os dois podem ser um instrumento muito grande de transformação, muito poderoso, né? Então eu vejo com pesar e é uma espécie de esperança, né? De poder unir essas duas coisas e poder. Então é isso. Eu acho que a filosofia, de certa maneira, a filosofia acadêmica, ela trata o yoga com irrelevância e o yoga trata meio de maneira irrelevante a filosofia acadêmica também. Os dois não conversam muito, né? E não há nenhum empecilho a priori entre um e outro, mas Sim. eu também não sei muito bem como que isso vai ocorrer, mas é o que a gente está tentando fazer no projeto. E a Rochelle está tentando ajudar. O projeto ele é presencial. Agora, na pandemia, que a gente pensou em migrar para essas redes sociais e muito pelo, assim, pelo que você também faz, assim, é tentar ocupar, né? Tentar É. usar públicas da melhor maneira possível e com bom conteúdo, né? E bem intencionado. Se der certo, bom. Se não der certo, poxa, a gente está fazendo o melhor, ok? A Então, gente tem a boa intenção, né? muito obrigado pelo apoio. E ocupem, cara. A gente que tem que apoiar mesmo essas coisas. Sim. Esse lugar público ele tem que ser ocupado, de fato. Senão a gente fica muito vulnerável, né? A gente tem tanta força, cara, né? A gente fica muito vulnerável a esses ataques. A gente fica atordoado. Sim, e o que você falou também que eu gostaria de ressaltar é que também, tanto a academia quanto o yoga, tipo, tem um lugar de origem muito elitista, né? Então, acho que desde que surgiu, meio que as universidades sempre foram para quem, né, vamos dizer assim, quando as primeiras universidades que surgiram eram para quem podia ir para a escola, e assim, não era todo mundo que podia ir para a escola, né? Hoje em dia é obrigatório, todo mundo tem que ir para a escola pelo menos até o ensino médio. Mas tinha uma época que não, assim, tinha muito analfabeto. Então, era muito pouca gente que podia até chegar na universidade. Hoje em dia tem muito mais essa possibilidade, mas estruturalmente a gente sabe que não é bem assim, né? Como hoje, ideologicamente ou na teoria poderia parecer. Que, assim, é só fazer uma prova do vestibular que você pode entrar. Mas a gente sabe que não Pelo é bem mérito. assim, né? Pelo mérito. Pelo Mas acho, mérito. acho que também isso é até recente, assim, mesmo com essa facilidade, né? Porque eu lembro que, assim, eu venho de uma família
classe baixa e eu passei toda a minha vida, eu passei em frente à universidade e eu nunca entrei na universidade, assim. A primeira vez que eu entrei na universidade foi no dia que eu fui fazer minha matrícula, assim. Aquilo não fazia parte da minha realidade, né? Não fazia parte da realidade da minha família, não fazia parte da realidade dos meus amigos. Então, assim, eu acho que não é tão, assim, é bem recente essa abertura da universidade para mais pessoas. E assim, eu acho que até sei lá, talvez 10, 15 anos atrás, assim, ainda era bem restrito, né? Uhum. Eu acho que poucas pessoas, assim, de classe mais baixas, se você tivesse alguém na sua família que tivesse feito uma graduação, assim, era o máximo, né? Era uma coisa muito difícil. Assim, eu não recordo, assim. Eu acho que vale destacar que a Rochelle também ela é da Universidade Pública, né? Ela é da Universidade Federal do Ceará. E eu acho incrível, assim, o investimento mínimo que você possa fazer com a educação, que não é lá, assim, você pensa em despesa, né, com a Aham. educação, é um investimento que gera, digamos, exponencialmente consequências benéficas, culturais e sociais para todo mundo. Assim, então, a gente tenta conter, digamos, investimento como despesa para a educação Não é despesa, é investimento, né? então você vê, a Rochelle é fruto desse investimento, né, de um governo mais progressistas maciço na educação e nessa acessibilidade mais popular, da popularização da academia. E eu gostaria de deixar claro, a live é pública e vai ficar registrada. Veja, eu não seria possível sem investimento em educação. Assim. Eu teria desistido no meio do caminho. É muito longo o caminho até você virar professor universitário, muito duro, muito competitivo. A sensação que eu tinha que era fazer uma maratona de 42 quilômetros, mas eu já começava no quilômetro menos 15, ok? Eu tinha Ah, que trabalhar o dobro, porque minha formação era uma formação inadequada comparado para outras pessoas. Eu sou negro, da Silva, do subúrbio do Rio de Janeiro, meus pais não são acadêmicos e eu me vali, eu tirei muitos benefícios, só fui possível em função de um governo mais progressista, com investimento maciço, como, digamos, política pública, um investimento na educação. Né? Eu entrei em 2002 na graduação lá na UFRJ, no Rio de Janeiro, e eu entrei como professor efetivo em Alagoas, depois de ter bolsa de iniciação científica, mestrado, doutorado, essas coisas todas aí, né? Bolsas públicas, ok? Isso é importante frisar, que permitiram a minha permanência na universidade, em função do governo PT. Assim. Isso é evidente para mim. E eu gostaria de retornar esse investimento público também com uma atuação mais presente. Eu acho muito importante para mim. Eu acho que agora que eu consegui vencer um pouco essa questão da produtividade e tal, e já estou na universidade, talvez mais consolidado, agora é dar, oferecer serviço, aproveitar o yoga, a coisa do karma yoga e do serviço do yoga, para devolver, né? E trabalhar para que os benefícios que eu recebi possam gerar outros Marcos Silva e outras Rochelles nessa geração. Acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer agora. Né? e assim, com isso, conectar com a coisa da elitização do yoga também, né? Que não só pelo preço, pelo valor financeiro de uma aula de yoga, de você ir numa academia ou pagar uma mensalidade. Claro que tem pessoas, tipo, eu sou professora de yoga, então eu vivo de yoga. Mas eu acredito que sim, tem que ter essa valorização, porque também são anos de estudo, são viagens, você sabe muito bem como é um investimento também, né? Ir para a Índia, praticar lá e tudo não é dado, né? A gente sabe disso. Mas também como que a gente pode agir para que a gente possa ajudar mais pessoas, porque também eu acho que tem uma coisa ideológica do yoga. Talvez, não sei se é ideológica que eu possa falar, mas assim, uma idealização ou uma visão ou uma propaganda que foi feita e que é o que a gente vê a maioria, que são certos tipos de pessoas específicas praticando yoga.
né? E que talvez outras pessoas que não fazem parte desse grupo pensem, yoga não é para mim. E como que a gente pode vencer esse obstáculo e abrir e fazer com que as pessoas sintam que é um espaço aberto para quem quiser. Assim, quem não quiser, tudo bem, você não é obrigado. Mas se você quiser, você pode. E como que a gente pode abrir esse espaço, né? E mostrar que dá para todo mundo que quiser praticar. Eu acho que a primeira coisa é mais uma popularização do yoga mesmo em si, porque até então eu acho que o yoga nas classes mais baixas ele não tem popularidade. Muitas pessoas não sabem, não conhecem. Agora eu acredito que com o advento do Instagram, acho que deu uma certa popularidade, porque as pessoas veem aqueles asanas e, que legal, o que é isso? Isso é yoga e tal. Então, eu acho que tem primeiro essa coisa da popularização do próprio yoga. E depois eu acredito que... Eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, assim. De cada um fazendo aquilo que pode para ajudar. E eu acredito que se cada um faz aquilo que pode para ajudar, assim, no todo, isso causa, assim, muitos benefícios, né? Na universidade, por exemplo... eu acho interessante porque lá a gente lida não só com alunos, mas com pessoas da comunidade, né? As pessoas da comunidade, que elas não estudam lá, elas não são pesquisadoras, elas vão para lá para fazer yoga. Então, é uma forma também, nesse âmbito da universidade, de entrar em contato com essas pessoas, que são, às vezes, pessoas que não têm contato nenhum com a universidade, que elas não fazem a mínima ideia do que se faz na universidade. E aí, quando surgem vários discursos que falam que dentro das universidades as pessoas vão lá para usar drogas ou para fazer um balbúrdia, e aí elas simplesmente elas vão acreditar nessa conversa. Por quê? Porque elas não têm vivência naquele lugar, elas não sabem o que acontece naquele lugar. Então, eu acho que o ponto é bem interessante também desse ponto de vista, né? De integrar a comunidade, não só os alunos, né? Não só aquelas pessoas que já têm um vínculo, de fato, com a universidade. Sim. Mas eu vou comentar isso também, acho uma pergunta muito boa, né? Ela tem duas partes, acho que é a coisa da elitização e também essa segunda parte dessa espécie de elite física também, né? E você já tem que ter uma espécie de forma corporal já definida para poder praticar. Veja que várias universidades públicas no Brasil, acho que em função da ditadura, elas saíram dos centros, né, das cidades, e elas estão longe, assim, tipo, em comunidades e tal. Me lembro que eu trabalhei durante 3 anos em Maceió, na Federal de Alagoas, e a universidade ela fica na BR, assim, fora da cidade, né, e do lado de um presídio. Era um negócio também muito inusitado. Assim. Que simbólico, né? Olha, colocaram a universidade e o presídio um do lado do outro. Na UFRJ, no fundão, lá no Rio também é distante. Aqui na UFPE também fica distante, fica na BR-101. Então é curioso que, veja, você tem comunidades em volta, né? Tem comunidades, como a Rochelle falou, que nunca entraram na universidade, né? Então é interessante você poder usar esse lugar público, na universidade pública, uma vez que elas já estão dentro de comunidade, para resgatar essa digamos, dívida Essa histórica. conexão, né? Né? E sobre essa elitização do yoga, eu acho que eu já sou meio... eu tenho uma espécie de couro duro, não tenho lá tanto mais sensibilidade com a coisa assim, pessoalmente, eu sei que deve ser muito duro, assim, mas eu já estou acostumado com esses 18 anos de filosofia. A filosofia é extremamente elitizada na universidade também. Mas eu acho que o yoga ainda consegue ser mais elitizado. Assim. Eu vejo menos pessoas vulneráveis socialmente, vejo menos negros, e olha que tem poucos negros, assim, comparativamente já na universidade, em pesquisa. Se você fizer mestrado, você vai ver menos, se você fizer doutorado, você vai ver menos, e se você ver professores, você vai ver muito menos professores negros, se você ver professores negros. Né? Eu acho que no yoga tem muito menos porque não teve nenhum tipo de medida pública para conter esse tipo de desequilíbrio, né, de desigualdade. E os próprios yogis,
assim, eu não vejo tanto também. Acho que você tem esse espaço muito bom em projetos, mas só que a gente está desarticulado, a gente está É, atordoado, a gente não consegue articular essas forças de transformação, né? A gente fica vulnerável, a gente fica reproduzindo esse estereótipo, nós somos estereotipados, produzindo, vendo outras coisas estereotipadamente e reproduzindo esses estereótipos e admitindo, tolerando esse tipo de coisa, assim, né? Você entrar num chala, tem 20 pessoas praticando e não vê nenhum negro, como assim? A população tem 50% mais de negros, e por que que negro é... Aí a gente absurdamente pode naturalizar isso. Talvez o negro não tenha interesse em yoga, em autoconhecimento, você não tem. Você acha que pessoas com vulnerabilidade social não têm interesse em yoga naturalmente? Assim, eu acho escandaloso, né? Isso, né? Isso chama atenção. Os chalas, por exemplo, de Ashtanga, ficam em lugares ricos da cidade, assim, né? Muito rico da cidade. Assim, é como eu tenho que quase pedir desculpa por entrar no lugar, pagar até o oxigênio que você consome nas coisas. Eu acho que em Mysore também, né? A gente estava lá em Mysore, na Índia, eu pratiquei 2 meses com o Sharatsu lá, né? Uma experiência muito boa, mas acho que de 400 pessoas que eu vi em 2 meses, indo e voltando, né? Eu conto na minha mão, assim, os negros que eu vi, né? Isso não é algo brasileiro, né? é mundial, né? Mundial, né? E você mistura essa elitização do yoga com uma espécie de elite física também. Que a pessoa, por exemplo, o Ashtanga, por ser muito acrobático, muito exigente fisicamente, começa a atrair essas pessoas mais acrobáticas e Instagrammers e tal, posturas muito bizarras e muito desafiadoras, e a pessoa assim, fica intimidador, ele tem um efeito contrário. A pessoa olha para É. aquelas posturas do Instagram e olha, putz, cara, sabe, eu nunca vou conseguir fazer isso antes, né? Assim, na minha vida. Eu vou ter que nascer daqui a 2, 3 vidas, talvez eu consiga, se eu começar com 8 anos de idade, eu consigo fazer um negócio desse. E é errado, né? Você sabe muito bem disso, como praticante, né? Eu acho que, assim, meia culpa de novo. Eu acho que a gente está fazendo mal, cara. A gente está ocupando mal essas redes sociais, ok? De maneira muito individualista, né? Eu acho que o conteúdo que a gente posta também não é conteúdo educativo, não é conteúdo para aproximar. A gente posta conteúdo para atrair seguidores, assim, né? Não é para educar pessoas e para ser acolhedor, assim, né? Então, acho mais uma vez parabéns aí pelo teu conteúdo, né? Assim, acho que não é, acho que está acima da média, né? Eu acho que assim, o que eu comecei a pensar sobre isso quando eu tava em Goa, né? Porque a Sharmila, ela não deixa a gente postar a foto de yoga. Quando a gente estiver praticando com ela, é tipo, ela não quer, entendeu? E aí eu comecei a entender isso mais profundamente, entendeu? Que na verdade a prática não é o asana, porque às vezes as pessoas têm muita facilidade para fazer posturas. E isso não significa que a pessoa é avançada na prática. E também não significa que porque é difícil para a pessoa o mais desafiador fazer as posturas que ela não é avançada. Às vezes é o contrário. Mas eu também não quero dizer que quem é bom fisicamente não é, também não tem os outros, não está praticando. Assim, existe de tudo, é uma gama imensa com infinitas combinações. Mas eu acho que a gente precisa pensar, isso assim, por isso que eu acho que assim, a minha intenção da gente conversar é isso, é de falar sobre a prática do yoga na vida, sabe? Porque é igual a gente estava falando na outra live que você fez sobre política, que a gente fala 99% prática, 1% teoria, né? Só que esse 99% prática, eu considerava quando eu comecei a praticar que era pratique em cima do seu tapetinho, é a prática de asanas, é você dar 100% de você todos os dias ali, entendeu? Eu achei que era aquilo. Mas hoje eu já vejo que não, que é tipo, é 99% prática, quer dizer, 24 horas por dia. E não é asana, é a prática, tipo, desse autoconhecimento que tem que ter também uma autocrítica. Porque autoconhecimento também vem revestido de uma capa de purê, sabe, de leveza, de, de paz, sabe?
de tipo yogis flutuando com a felicidade estampada, entendeu? Essa coisa do autoconhecimento eu acho que vem estampada nessa capa que também afasta as pessoas. Porque quando você começa no processo, não é bem assim, né? Eu A acho que o real é que é tenso o processo negócio, de né? autoconhecimento, eu acho que é um dos processos que podem ser mais assustadores assim na nossa vida, que você vai se deparar ali com todas as suas sombras assim, e você vai ter que encarar elas. Então, não é aquela coisa do gratiluz yoga flutuante, né? Então, acho que todas essas práticas de autoconhecimento, você vai ter que ter coragem, coragem para você encarar, porque não é. Talvez depois, né, você vai convivendo com aquilo e melhorando, e é necessário esse enfrentamento dessas sombras, né, que a gente tem, mas não é fácil. É assustador às vezes, assim, é bem assustador. Você olha e diz, o que que é isso? Uhum. Eu acho, eu concordo com a Rochelle, eu acho que não é fácil o autoconhecimento e talvez seja por isso que a gente é Ashtanga, a gente gosta de desafio também. Né? Eu acho que ah, assim, vou comentar o que a Ju falou. É curioso que, não sei, eu acho que o nosso papel como professor é um papel que a gente tem que ver com cuidado. Né? A gente tem muita responsabilidade, a gente está colocando pessoas, introduzindo, iniciando elas em práticas milenares. E a gente aceita, de uma maneira pouco crítica, a palavra que eu gostei que a Ju usou, a maneira como os estereótipos estão sendo usados publicamente. Assim. A gente não deveria compactuar com esse tipo de coisa e muito menos reproduzir isso. Né? Acho que um lugar, por exemplo, das nossas contas de rede social deveria ser um lugar onde a gente reflete sobre esses estereótipos sem reprodução. Né? A Ju falou do exemplo da Chamille, na Angola, ou seja, ela não coloca esses asanas de maneira explícita, né, nas redes dela e tal, e eu não sabia que ela proibia. E, assim, eu acho interessante você colocar coisas, especialmente na pandemia, é bom para inspirar pessoas, colocar a prática sua, né, seus desafios, o teu suor, né, tipo, o que você está fazendo todo dia, se esforçando. Eu acho isso inspirador. Um aluno teu olha e fala, pô, meu professor é um aluno, ele está estudando, ele está se esforçando. Eu acho isso positivo. Agora, colocar aquelas fotos, tipo, putz, cara, muito avançado, na frente de um templo, sem suor nenhum, sem tudo bonito, com maquiagem e tal, eu acho que isso tem um efeito contrário, assim, isso me desmotiva também. Assim, eu acho que o yoga, assim, curiosamente, o Sharath falava isso lá, não façam fotos em templos, ok? Em vários templos é proibido na Índia você fazer asana e ficar tirando foto lá. Não é para isso. Isso é uma espécie de respeito à tradição. E a gente fica incitando essa cultura de asana bonito em lugares paradisíacos para ter seguidores. Eu acho que não deveria ser é, dessa maneira. Eu acho que essa ideia também de o yoga estar no tapete, assim, 99% de prática, 1% de teoria. Isso, por um lado, é muito bom, assim, porque você tem lá um momento do teu dia que você possa se dedicar diretamente para isso, mas o yoga é muito mais do que isso, né? É muito mais. Eu acho que é uma espécie da tradição do Krishnamacharya colocar o yoga nessa coisa de compartimentalizado em 1 hora do dia, 1 hora e meia, 2 horas. Né? Lembra que ele estava educando crianças, né? Ah, Era interessante, importante você ter essa espécie de disciplina. Não que a gente não sejamos crianças também. Eu me considero criança nessa tradição milenar. Mas aí fica mais fácil. Eu lembro que lá na Índia também dando aula, assistindo aula de sânscrito com a Jayashri. Aliás, eu recomendo todo mundo poder. Eu tenho um canal no YouTube, fazer o chanting com a Jayashri. Aí eu estava assistindo. Era tão impressionante assistir ela com ela e com o irmão dela. E eu já estava cansado em função da prática, e lá assistir. Né, ela falando de Bhagavad Gita, do Yoga Sutras, fazendo chanting, ensinando sânscrito e tal. E como essa tradição é muito mais do que a asana, teve um momento assim que eu fiquei tão chateado comigo mesmo, nessa coisa da autocrítica que você falou. Eu falei já Shri, eu pedi desculpas. Assim, eu peço desculpa por eu estar vinculando yoga a asanas e ficar pensando em série,
fica pensando em progredir em asana e ficar... Aí ela olhou para mim com uma cara muito tolerante, assim, eu nunca vou esquecer isso, assim. Ela falou, Marcos, são 8 passos, né? Os 8 membros do yoga, né? Asana é um deles, é o terceiro lá, né? Você tem yamas, niyamas, asanas, aí vai subindo pranayama, pratyahara, essas coisas. Assim, o yoga é uma tradição muito grande, muito... Você tinha que começar de algum lugar, É. cara. Se eu pedir para você pegar aquela cadeira ali para mim, como é que você ia pegar? Você ia pegar a cadeira do ponto mais fácil, mais acessível para você, né? Então, o asana é a porta de entrada de milhares de pessoas. E foi a minha porta de entrada para algo muito transformador. Eu tenho muita gratidão em função disso. Se eu puder ajudar outras pessoas a ter uma porta de entrada que seja qualquer uma, mantra, asana, sei lá, devoção ou filosofia nessa tradição do yoga, transformativa do yoga, acho que está valendo. Só que isso não é o ponto final, né? Ele começa, parece que começa e termina no asana, e fica muito doido mesmo, né? Aí você não consegue muito diferenciar prática de yoga de acrobacia, de ginástica olímpica, né? De calistenia e tal. É muito curioso. O YouTube não é lá muito inteligente, né? Começa a mandar muitos vídeos pra gente de calistenia, assim, pra mim, de ginástica olímpica. Óbvio, ele vai Ele associar. conecta. Aí eu abro lá no YouTube e tá cheio de vídeos de ginástica olímpica, porque eu fui procurando um negócio, né? Fico vendo como tutoriais, não sei o quê, né? Então acho que é um perigo. E eu volto a frisar a sua excelente ideia, autocrítica, filosofia, né? Aprender a ter responsabilidade por aquilo que você pensa, as consequências, ver os pressupostos também, né? E não ficar comprando e vendendo coisas muito baratas, assim, né? Não só repetindo, porque eu acho que, assim, Repetir. a tradição do yoga, ela nasceu num determinado momento da história, totalmente diferente do que o que a gente vive hoje, né? Então, se a gente simplesmente repete isso, a gente tá saindo da noção, assim, de tipo, o que tá acontecendo hoje no mundo e aonde a gente tá, né? Eu vendo você Juro, dando risada cara lá. de cara, muito engraçado, porque a Bebel, a nossa gatinha, aqui, que é a apoiadora do nosso yoga na Federal, ela tá dormindo dentro do Yoga Wheel. Ela entrou no Yoga Wheel para dormir. Aí a gente usava o Yoga Wheel lá em Mysore, né, para ficar Foi a tentando boa dica, hein? Até hoje eu vencer uso. o absurdo que é o capotaço, né? É. A Bebel tá dormindo Ela tá lá, tipo, vocês ficam aqui sofrendo, eu tô aqui de boa, ó. Segue o meu exemplo. ela nossa yogi, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. O Júlio perguntou. Marcos e Rochelle, de que maneira a prática do yoga na universidade tem empoderado os alunos do projeto Yoga na Federal? Bom, obrigado, Júlio, pela pergunta. Júlio é um grande querido aí do Ceará, de Fortaleza. Você está em Campinas, né, Júlio? Tô. Muito bom. Seja bem-vindo aí ao Brasil de volta. O Brasil, no meio da pandemia, com 2 meses sem ministro da Saúde, né? Nem fale. Nem fale, nossa senhora. A Rochelle É. pode responder isso. A Rochelle dá aulas presenciais e também está dando aulas online agora também. Que legal. Muito Então, bom. qual que tiver interesse pode procurar. Então, essa é uma boa pergunta, né, Júlio? É claro que há diversas formas de empoderamento e algumas pessoas falam mais, outras falam menos. Mas assim, o que eu tenho observado, o que eu tenho escutado muito, a questão da responsividade, de começar a agir mais fora do automatismo, que era uma coisa que eu já tinha mencionado, de alunos se observando e se percebendo no meio da prática. Depressão. Muitos alunos buscam porque tem depressão, porque estão com ansiedade, e aí eles vão, a partir da prática, vão retomando a própria vida
E aí eles vão percebendo, e eu vejo isso como uma forma maravilhosa, assim, de empoderamento, porque só o fato de a gente não estar nesse regime de escravidão com a gente mesmo já é um grande avanço, assim. E uma outra coisa que eu escuto com frequência são a questão de física também, né? Que muitas pessoas sentem muitas dores, pessoas têm doenças reumáticas, e aí elas começam a se sentir assim muito melhor e elas se veem tão encantadas com isso e que elas começam a buscar outras coisas no yoga. E aí vão Uhum. surgindo outros empoderamentos, porque aí começa a surgir o autoconhecimento, e aí elas já começam a associar essas dores também a processos mais emocionais e psicológicos, e não só aquela coisa física, como a gente conhece aqui, né? Vai no médico, olha, você tá com isso aqui, aí passa assim remédio, resolve esse problema, e aí é uma coisa que fica voltando e voltando sempre. E aí eu percebo muito isso, assim, nos relatos, né, dos alunos, e dessa melhora mesmo, como a gente já está habituado, a gente que já é praticante há mais tempo, de melhorar a concentração, e isso vai trazendo consciência para as nossas ações no dia a dia. Eu acho que isso é uma forma de empoderamento assim incrível. Assim, um comentário a respeito disso, a pergunta do Júlio e tal, e a resposta que a Rochelle deu agora. É, eu lembro que eu assisti, já tem muitos anos isso, o filme do professor Hermógenes, que ele é do Rio Grande do Norte, mas no Rio de Janeiro ele popularizou, digamos, ele é um dos grandes fundadores e consolidadores, iniciadores do yoga, do Hatha Yoga aqui no Brasil, quando as pessoas desconheciam mais ainda, né, essa tradição do yoga e tal. Aí nesse documentário, uma coisa que me chamou muito a atenção, e parece simples, prosaica, trivial, ele já coroa, velhinho, e foram entrevistar ele, ele morreu há pouco tempo, grande perda. E o Hermógenes falou, olhava para a câmera e falou assim, você pode ser muito mais feliz. Isso me marcou muito, assim, muito. Eu tento falar isso para os alunos que estão vinculados a gente. A gente não precisa naturalizar, assim como a gente não precisa naturalizar a desigualdade, a gente também não precisa naturalizar a nossa doença, cara. É, Né? A gente não precisa naturalizar, assim, o nosso estado natural não é de doença, não é de aflição, não é de ansiedade, né? Isso vem em função dos vritis, né, dessas flutuações da mente. O yoga ajuda nisso, né? Acho que a gente se identifica e naturaliza, e fica acostumado, isso é perverso, isso é cruel, né? Fica acostumado com esse estado permanente de doença e de aflição, né? Acho que o yoga ele ajuda um pouquinho, assim, ele é uma espécie de luz nisso. Você vai perguntar, peraí, calma aí. Aí você começa a ganhar controle de novo sobre aquilo que você faz, as suas decisões, as suas escolhas, responsabilidade sobre o que você quer fazer, quando fazer. Você vai ter uma prática amanhã. O que você vai fazer hoje? O que você vai comer? Com quem você vai falar? O que você vai assistir? O que você vai colocar dentro do teu sistema, tanto mentalmente como na comida e tal. Isso vai afetar. E você vai tomar uma decisão. Qual decisão você vai tomar? Esse empoderamento é algo muito importante, isso é transformador. A pessoa não é mais vítima, ou menos, né? A gente continua sendo menos vítima, vítima. É, menos, menos vítima de coisas externas. Ela consegue ganhar uma espécie de espaço mínimo, mas é um espaço de lucidez no qual ela pode falar: não, não vou fazer, não vou resistir, não vou participar, não, eu decido, não vou fazer igual todo mundo, vou fazer igual. né? Isso, o yoga, eu acho que esse é uma da função transformadora do yoga, você empoderar a sua vida. E para você ganhar soberania sobre a sua vida, você não ganha soberania da sua vida se você não estimular a soberania das outras vidas também. Exato. Pode isso, né? Eu acho bem engraçado, assim, porque tem alguns alunos que eles não percebem as mudanças, né? Eles não são os primeiros a perceber, mas as pessoas que convivem com eles, né? E aí depois eles chegam pra gente e contam que, olha,
meu marido, meu amigo, meu namorado, meus colegas de trabalho, eles olharam para mim em determinado momento e disseram: o que está acontecendo contigo? Porque eu deixei de ser tão agressiva, eu deixei de ser tão responsivo. Então, eu acho que isso tudo faz parte desse empoderamento, né? De você não estar ali e ser arrastado por qualquer coisa. Sim, Eu acho que Acho que é uma ferramenta muito poderosa, Ju. Você sabe disso, o Rochelle sabe, eu sei disso. Né? É muito poderoso. Isso não é justo, ok? É nossa tarefa como praticantes que isso possa chegar a outras pessoas, né? Eu acho que faz parte do nosso trabalho, né? Como sim, yogis do nosso tapete, fazer com que essa ferramenta muito poderosa de transformação, de empoderamento, de autonomia, né? De autorresponsabilidade, de cuidado consigo mesmo, né? Chegue às outras pessoas. É muito barato, cara, né? Você não precisa de equipamento nenhum, tênis nenhum, nem nada muito sofisticado. Basicamente, um lugar limpo, um tapete, sem distrações, sem espelho, sem música. Então. É muito austero, em certo sentido, né? É muito minimal, assim. Claro que, como você disse, a formação de um professor, também reproduzindo essa elitização muito sim. grande, ela provoca esses preços assim. Mas a gente também não deveria aceitar isso. E por isso que eu acho que a universidade, aí vem o Júlio também, que está assistindo, a universidade é um lugar espantosamente compatível com esse tipo de transformação pelo yoga, assim, né? Porque é um lugar público, é um lugar Verdade. assim, barato, no sentido de não, você não vai pagar uma sala, assim. Então, a gente está pensando, o Rogério, o Júlio e outros professores, existem algumas iniciativas dispersas no Brasil de universidades oferecendo yoga para a comunidade, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma rede para fortalecer essa rede, documentar as iniciativas, incentivar novas iniciativas. A universidade poderia ser um primeiro ponto de para reverter para assim um Sim. pouco essa incrível elitização. A gente não deveria aceitar isso, não deveria aceitar como praticantes de yoga essa incrível elitização e desigualdade nesses ambientes. Assim. Não é justo uma ferramenta dessa ser para tão poucas pessoas. Assim, né? A gente está fazendo mal ao nosso trabalho. Não, você tem razão, e eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso mesmo, porque até agora me veio aqui várias luzes na minha cabeça aqui, ó. A gente precisa conversar mais depois. Sim, Porque você eu acho que é isso, assim, eu vou agora ativar os comentários, se alguém que tiver pergunta aí, ou que quiser comentar alguma coisa, fiquem à só assim, vontade. se quem estiver assistindo isso, se vocês conhecerem iniciativas, né, populares de yoga especialmente na universidade agora, depois isso talvez possa expandir para outros lugares. Eu repito, na universidade é mais fácil, não é difícil implementar um projeto como esse, né? Acho que inclusive se a gente monta uma rede, a gente pode tentar ensinar as pessoas o passo a passo para implementar um projeto como esse em universidades, ok? Não vai ter quem fale não, não, você não vai fazer esse projeto aqui. Assim, pode ter desinteresse, ok? Mas assim, ninguém vai proibir você fazer na universidade. Eu acho que é um ótimo âmbito de resistência. E a gente está num momento de luta, de resistência. A gente tem que resistir. A melhor maneira de resistir é popularizar, é abrir, ocupar lugar público e continuar pensando criticamente nas coisas que a gente faz. Então, quem estiver assistindo e tiver conhecimento desses projetos individuais, tenta entrar em contato com a gente, ok? A gente está montando, a gente vai fazer uma primeira reunião esse fim de semana com essas iniciativas do Ceará, aqui no Pernambuco, de Alagoas, na UFAL tem um projeto como esse, no qual a gente também deu aula, lá do Eudson e do Vitor e da professora Edna da Medicina. Acho que João Pessoa também tem, com o Marcelo. A gente vai começar a conversar, ok? Para colocar o bloco na rua, né? E Que poder mara. ferramenta. Então, nos procurem, ok? Se vocês conhecerem pessoas, a gente vai. Essa é a nossa iniciativa, a nossa missão de agora. E ajudem a divulgar também, para que a gente possa espalhar essa ideia também. Para que mais pessoas saibam e a gente possa ir aumentando essa rede, né? Porque o que você falou é tudo a ver, cara. A gente tem que ocupar os espaços.
Bom, eu concordo. A Veja, gente não pode a gente ficar está quieto, cara. atordoado, cara. A gente está atordoado. A gente está... Porque a gente comprou esse discurso individualista, assim. A gente comprou isso. Até no yoga, cara. A gente tá atordoado. Acho que na universidade a gente está atordoado também. Esse massacre de medidas fascistas, perdendo direitos trabalhistas e sucateando a educação, saúde, o meio ambiente, genocídio indígena. Veja, a gente não deveria engolir isso, mas assim, se a Aham. gente estiver desarticulado, se a gente estiver desarticulado, é muito difícil resistir. E eu acho que uma boa maneira é começar a ocupar essas redes sociais de uma maneira mais inteligente, assim, né? Para criar uma resistência mais inteligente. Assim, por quê? Esses caras de direita, de extrema direita, eles ocuparam eles viram o poder político, né? E a gente bateu cabeça, a gente perdeu o bonde da história e eles passaram por cima. Ok? Enquanto a gente não recuperar esse espaço, eu acho muito difícil. A gente vai continuar com essas derrotas históricas. Né? E isso Até, provando também que eu queria também te fazer essa pergunta, o que yoga tem a ver com política? Porque às vezes é isso, né? A gente fica vendo a galera do Namastê e tal, na cura, lá, e parece que assim, você tem que, tipo, e aquela história do ahimsa, né, também, tipo, meio que fica confuso, eu acho, essa história do não violência, quer dizer, então eu tenho que ficar, tipo, quieto, mas, cara, né, não tem como, né? O que você falou, tipo assim, como que tipo, a gente pode permitir que aconteça toda essa violência? Se, sabe? Que tá acontecendo aí fora. Isso é uma puta violência que tá acontecendo com todas as pessoas, os povos indígenas que você falou, com a natureza, com a gente mesmo, porque na verdade no final é uma política suicida, né? Interessante. Então, como que a gente liga essas coisas? Que é uma coisa também, eu acho que assim, a gente pode pensar no Gandhi, por exemplo. Ele falou não violência, mas ele fez várias coisas, né? Ele foi lá e fez o que tinha que ser feito, né? Ele não ficou lá, tipo, só meditando, assim, Gente, muito vamos boa dizer. a tua pergunta, assim, né? O que que tem a ver o yoga com a política? Eu acho que o yoga, ele é praticado por pessoas, né? E eu acredito que nós não conseguimos nos retirar desse âmbito político. A gente pode até dizer que, eu não faço parte, eu não quero fazer parte, mas acho que todo posicionamento dentro da sociedade é um posicionamento político. Desde, mesmo que você, né, vou ficar aqui do lado de fora, vou ficar em cima do muro, vou fingir que não está acontecendo nada, mas esse também é um posicionamento. Eu Aham. acho que o yoga, né, ele é para nos conceder, através da prática, a gente tem lucidez, né? E para que é que serve essa lucidez? Eu acredito que seja para a gente agir. Né? A gente vai agir no mundo e a gente vai agir com lucidez. Né? O yoga vai trazer essa lucidez. E se a gente que pratica yoga para acessar um pouco essa lucidez, não agir, quem vai agir? E como é que essas pessoas vão agir? Então, eu acho que isso é a responsabilidade nossa, assim. Se eu que estou me esforçando para ter um pouco de lucidez, não me colocar nesse mundo, para que está servindo isso, assim, né? Porque isso é para transformar, assim, no sentido amplo da coisa. Tipo, não sou eu um ser isolado, eu estou aqui isolado na minha, nada, eu não me relaciono com nada. Então, eu acredito que dentro dessas relações, a gente não está fora da política. A gente não adianta a gente querer se colocar nesse lugar do lado de fora que a gente não está. E aí, quando a gente não ocupa esse espaço com lucidez para agir da melhor forma, outras pessoas vão agir pela gente e elas vão agir de forma que talvez não seja a melhor forma, não para uma pessoa, mas para o coletivo. Então, eu acho que não tem como você se colocar fora da política desse jeito e não tem como você tirar o praticante de yoga de fora da sociedade. Porque eu sou Uhum. praticante de yoga agora, eu estou fora da sociedade. Não existe isso. justamente porque você é um praticante de yoga que você Que você deveria tem. Isso. agora. Né? Eu acho que das
várias ideias falsas que não é só falsa, mas são maléficas. Essa ideia que é uma ideia colonialista, okay, britânica, que a Índia não desenvolveu filosofia, ok? Ela desenvolveu religião, assim, tem elementos religiosos, devocionais, mas não desenvolveu filosofia ética, política, ok? Filosofia moral. Isso é uma balela, isso é uma besteira, um ataque colonialista britânico contra a Índia, né? Eu acho que o Yoga Sutras do Patanjali, um texto que nós deveríamos sempre trazer, é um texto político, é um texto ético, é um texto de filosofia moral muito importante, ok? Pessoas inteligentes no mundo vão precisar se desenvolver e pensar num sistema, né, de conduta no mundo. Eu acho que o budismo tem um sistema de conduta muito sofisticado e o Yoga Sutra é um sistema de conduta muito sofisticado também. Não é à toa que o yoga ele vai começar com a categoria do ahimsa. Ou seja, para você praticar yoga, e yoga aqui não é fazer asana bonito, tirar foto de si para colocar no Instagram, você não consegue praticar yoga se você não assumir a responsabilidade para romper com a violência e redes de hostilidade em volta de você, ok? Dentro de você e em volta de você. O momento zero do yoga é o ahimsa. E o ahimsa não é uma passividade você ficar esperando que o mundo entre em paz. Assim. É você ativamente romper com quadros de violência e de hostilidade. Inclusive responsabilizando pela vida de outros seres, que são inocentes, inclusive animais. Isso é muito importante falar. Animais também estão dentro dessa categoria do ahimsa, né? Então, eu acho muito importante, a gente está trabalhando para a liberação, assim, a gente está trabalhando para o moksha. E a gente não se libera se não liberar outras pessoas, a gente está trabalhando nisso, né? E isso é político. Por que não seria político? A gente está vendo... Exato. Não tem condição, assim, morrendo 1000 pessoas por dia, ok? No meio de uma pandemia, com um governo autoritário, fascista, a gente não fala nada. Por que a gente não vai falar nada, ok? Porque não existe isso. A gente vai ficar postando foto da gente mesmo. Tem medo de perder seguidor? Medo de perder seguidor, cara? Assim, eu acho que assim, não tem porquê você... eu acho que é uma questão de se responsabilizar soberanamente por você, pelas suas decisões, a sua consequência, e você se responsabiliza também, uma categoria política, sobre as pessoas em volta. Eu acho que o exemplo do Mahatma Gandhi, que é um leitor assíduo do Yoga Sutra de Patanjali, né, com essa categoria do Ahimsa, que influencia o Martin Luther King, que vai influenciar também Mandela, de resistência ativa. Okay? A Ahimsa não é passividade, é uma resistência ativa, não violenta, contra formas de hostilidade e perseguição de minorias e desigualdade. A gente não deveria aceitar esse tipo de coisa, né? Então, o que não é político? Né? O que não é político? Todas as nossas ações são políticas, né? Agora a gente tem mais um finalzinho aqui, aquele minutinho restante, 1 minuto e meio, para um recado final. Eu vou fazer bem rapidinho, simplesmente agradecendo aí pelo tempo de vocês, pela energia, pela clareza e pelos insights que vocês me trouxeram. Espero que todo mundo que assistiu aqui tenha também tido alguma explosão mental e que possa compartilhar também. Essa live vai ficar gravada e a gente espera que mais pessoas possam assistir e também colaborar com o projeto. Se vocês quiserem saber um pouco mais, acessem lá @yoganafederal. Vocês querem... Tem 1 minuto aí, se vocês quiserem deixar. Deixem, por favor, suas palavras finais. Só queria agradecer, né, o convite e também deixar o convite aí para as pessoas se mobilizarem e agir no mundo com lucidez. Inclusive, esse fim de semana a gente vai ter uma live com a Rochelle e outra professora aqui de Recife sobre veganismo, né? Que também está na categoria do Ahimsa. A gente vai discutir isso. Então, procurem lá. Sejam bem-vindos ao projeto. Ocupem lugares públicos, ok? Cuidem, apoiem movimentos públicos. Isso é muito importante. Tenham voz e deem voz também. Vocês são apoiadores. A gente faz parte disso. Então, apoiem esses projetos que vocês virem, né? Vocês são importantes. E muito obrigado, Ju.
Você é muito bem-vindo no Recife, ok? Sim, gratidão. Agora que já veio para o Brasil, vai ter que visitar a gente. Gratidão a todo mundo aqui, estava aqui. E a Pilar pediu aí depois referência de livro. Depois, se a gente passa aí, a gente pode fazer um post sobre livros interessantes, certo? Ok, esse é o primeiro passo de vários outros passos agora. Somos parceiros, ok? Gratidão. Obrigada. Namastê.